Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-o para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhes disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, 18 de março, nesta segunda-feira, a liturgia de hoje, da quinta semana da Quaresma, nos apresenta, tanto na primeira leitura do capítulo 13 do livro de Daniel, a história maravilhosa de Susana, que foi acusada injustamente, de ter cometido adultério, e fazem uma armadilha para Susana, e Daniel sabiamente separa os dois homens que estavam acusando aquela jovem, aquela bela jovem hebreia, e Daniel julga ele separado, e fica ali muito claro, a misericórdia de Deus, a justiça e a misericórdia. Misericórdia porque suscita Daniel ali, e a justiça porque é feito de fato a justiça. No texto do Evangelho, nós temos esse capítulo 8 de São João, que é a passagem da pecadora que foi apanhada em flagrante adultério. Ora, pela lei de Moisés, vai nos dizer que tais mulheres, elas deveriam ser apedrejadas. Essa era a lei, o rigor da lei. E, para poder experimentar Jesus, como nos diz aqui a palavra, eles levam, e quem são esses que levam a mulher lá? São os escribas, os mestres da lei, os fariseus, aqueles mesmo que não toleravam nosso Senhor. Eles então levam essa mulher até Jesus e, querendo ouvir uma resposta de Jesus, ou como que se estivesse colocando Jesus contra a parede, eles colocam para a mulher ali no meio, e eles querem uma atitude de Jesus. Se Jesus manda apedrejar, onde estaria a misericórdia? E se ele manda não apedrejar, ele estaria descumprindo a lei. É mais ou menos como aquela outra pergunta capciosa que fizeram a Jesus sobre o batismo de João, se era do céu ou da terra. É a mesma coisa, é a mesma tônica, São perguntas capciosas que vêm ali para poder querer enrolar nosso Senhor. E Jesus, muito sábio, abaixa na terra. Santo Agostinho vai dizer que o fato de Jesus estar escrevendo no chão, na terra, significa mostrar que os nomes daqueles que estavam ali acusando, os acusadores, é que seus nomes estavam sendo escritos apenas na terra e não no céu. Por quê? Porque o que segue no texto aqui é exatamente esse. Ao nosso Senhor ser pressionado, ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto é muito claro. O texto vai dizer que começaram a sair um a um
a começar pelos mais velhos. Esse é um detalhe aqui importante do nosso texto. Por quê? Porque quanto mais velho, mais pecado. Quanto mais, vamos lembrar da primeira leitura, os dois que estavam acusando Susana, para os dois, Daniel chama de velhos encarquilhados no pecado. Aqui no texto do Evangelho, o texto vai dizer que começaram a sair um a começar pelos mais velhos. Significa que aqueles que tinham mais pecado foram os primeiros a colocar, a vestir a carapuça e a sair de mansinho. Até o ponto que vão todos embora e só ficam ali. E aí Santo Agostinho diz, né? Ali só fica a misericórdia e a miséria. A misericórdia que é Jesus e a miséria que é aquela mulher. Ora, ao contrário da primeira leitura, que aquela mulher da primeira leitura, ela era uma mulher justa, ela era uma mulher santa e ela estava sendo acusada injustamente. Agora, no texto do Evangelho, essa mulher aqui, ela tinha sido apanhada em adultério mesmo. E aí Jesus, a miséria e a misericórdia pergunta para a miséria, ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor. E aqui está o desfecho maravilhoso dessa palavra. Jesus, olhando para ela, disse, eu também não te condeno. Ora, se no Antigo Testamento, lá na época de Daniel, aquela Susana seria condenada injustamente, agora aqui no Novo Testamento, agora aqui no tempo de Jesus, essa mulher que, com razão, segundo a lei de Moisés, ela teria mesmo que ser apedrejada, essa mulher aqui diante de nosso Senhor, Jesus aqui então revela para ela a face de misericórdia e Jesus diz, eu também não te condeno. Agora, atenção a essa frase de Jesus. Por quê? Porque se essa frase terminasse aqui, isso significaria que Jesus estaria corroborando ao pecado. E é aqui que muitas pessoas se enganam com relação à misericórdia. Muitas pessoas pensam que a misericórdia de Deus tolera o pecado. E que a misericórdia de Deus, ela abona o pecado. Que ela ratifica o pecado ou que ela endossa o pecado. Não é isso, meus irmãos. Não se trata disso. Se essa frase terminasse aqui, Jesus diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Como se terminasse ali e para alguns é assim, né? As pessoas acham que podem, ao terem um encontro com Jesus, e se esse encontro é verdadeiro, jamais a gente volta para a nossa vida antiga. Jamais, jamais. Jesus diz algo muito importante para ela. Pode ir, mas de agora em diante não peques mais. Em outra passagem bíblica, Jesus diz para um outro pecador, vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então veja, Jesus aqui, ele abona o pecador. Sim, ele abona o pecador, mas ele não abona o pecado. Ele diz, olha, eu vim para te resgatar, eu quero te resgatar, eu te resgato, eu não vim para te condenar. Eu vim para que o mundo tenha vida e tenha vida em plenitude. Por isso diz São João capítulo 3,16, Deus amou de tal modo o mundo que enviou o Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É o que Jesus realiza aqui agora, diante dessa mulher pecadora. E é o que ele fez conosco, e é o que ele faz conosco. O que Jesus quer de nós é simplesmente que a gente não volte para a vida velha. É simplesmente que ao ter um contato, ao ter um encontro pessoal com ele, aquilo que São Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus, ao olhar para aquela mulher e não condenar a ela, a mulher, mas condenar o pecado dela, Jesus diz, vai, mas não voltes a pecar. Irmãos, aqui está o segredo de viver
o cristianismo. Aqui está o segredo de viver a fé cristã, de viver a maravilha do que é ser cristão e de ter um encontro pessoal com Jesus. O documento de Aparecida diz que o discípulo missionário, ele nasce do encontro pessoal com Cristo. E esse encontro pessoal com Cristo, ele é determinante na vida de cada um de nós. Por quê? Porque nós não seremos mais os mesmos se nós tivermos um encontro pessoal, verdadeiro com nosso Senhor. Nós ouviremos de Jesus: eu também não te condeno. Você errou, você pisou na bola muitas vezes, eu já te dei tantas oportunidades, mas olha, eu estou aqui agora e não estou te condenando. Eu só tenho uma palavra para você: vai e não peques mais. O Senhor está nos propondo um caminho. Olha que coisa maravilhosa. Fica ali a misericórdia e a miséria. Jesus que olha para mim, que olha para você, querido irmão, querida irmã, e diz: tudo bem, foi difícil até agora? Então eu estou aqui e estou dizendo para você, meu filho e minha filha, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha pisado na bola, mesmo que você tenha me abandonado, seja na oração, seja em tantas realidades, eu estou dizendo para você: pode ir em paz, mas não voltes mais a pecar. Com isso, Jesus nos devolve uma grande dignidade, uma grande esperança para que a gente possa, então, na alegria do ressuscitado, produzir frutos e frutos em abundância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.